Sobre comer carne. 1. Logos A. 1. Mas, se tu, em verdade, perguntas por qual razão se absteve Pitágoras de comer carne, eu realmente admiro a vontade e a disposição anímica com que o primeiro homem tocou com a boca o sangue. Como roçou com os lábios a carne de um animal morto, e preparando as mesas com corpos de mortos, e do dia anterior. Ainda designou por conduto e alimento partes que há pouco tempo mugia, relinchava, se movia e via. Como podia a vista suportar a matança de animais degolados, esfolados e despedaçados? Como podia o olfato tolerar o cheiro? Como podia uma tal contaminação não afastar o gosto? Ao tocar as feridas de outros seres e receber os fluxos e o sangue de feridas mortais? As peles eram arrastadas. A carne nos espetos mugia, tanto crua como assada, e era como se ouvisse a voz de vacas. Isto é uma invenção e um mito. Mas, em verdade, é uma ceia monstruosa. Ter desejo de comer algo que ainda muge e designar os animais que devemos comer quando ainda estão vivos ou fala. E, além disso, dispor os modos de os temperar, cozer e servir. Deve-se, em primeiro lugar, indagar quem originou isto, e não quem, mais tarde, se absteve. 2. Poderia dizer-se que para aqueles que pela primeira vez se puseram a comer carne, a causa foi a própria falta de recursos. De fato, eles não chegaram a esta prática quando passavam a vida em desejos ilícitos, nem quando, por terem em abundância coisas necessárias, se entregava a prazeres anômalos, contra a natureza. Mas, se neste momento voltassem a ter sensação e voz, diria: benditos e amados dos deuses, vós que agora viveis, que período de vida vos calhou em sorte? Usufruis e governais uma herdade abundante em bens. Quantas coisas gera a terra para vós? Quantas apanhais? Quanta riqueza vem da terra? Quantas delícias das plantas estão à disposição para colher? É-vos permitido viver de forma cômoda, sem vos manchardes com sangue. A nós, em troca, calhou a parte mais severa e terrível da vida e do tempo, caindo, a partir da primeira geração, numa grande e implacável privação. Desde então o ar, com a mistura da água turva e instável com o fogo e as tempestades dos ventos, passou a esconder o céu e os astros. Ainda não se estabelecera o sol, estável e constante. Era o seu percurso. Distinguiu a aurora e o ocaso.
e depois avançou de novo por detrás, coroando-os com fecundos frutos e com grinaldas de flores. A terra foi ultrajada pelas inundações desordenadas dos rios. Tudo ficou disforme com água estagnada. Tornou-se a terra inculta, com profundos pântanos, com bosques e matagais infecundos. Não havia colheita de doces frutos, nem ferramenta de trabalho, nem expediente derivado do saber. Assim, a fome não dava tréguas, nem a semente de agora esperava as estações do ano. É algo de admirar se fazemos uso, contra a natureza, da carne de animais, quando se comia sedimentos. Devorava a casca da árvore. Esse era feliz por encontrar grama a germinar ou alguma raiz de junco. Depois de provar a bolota, comemos e dançamos por gosto ao redor de um carvalho e uma azinheira, chamando-lhe doadora de vida, mãe e nutridora. A vida naquela altura apenas conhecia esta festa, pois tudo ao redor estava cheio de perturbação e tristeza. Mas agora, que raiva e que furor vos impele a cometer atos assassinos? É assim tanta a vossa necessidade? Porque caluniais a terra como se não pudesse alimentar-vos? Porque sois ímpios com Deméter, portadora de leias, e desonrais Dionísio, deus do vinho e afável, como se deles não recebesseis o suficiente? Não vos envergonhais de misturar os nossos frutos com sangue e morte? Chamais selvagens as serpentes, aos leopardos e aos leões, mas quando matais, não sois inferiores a eles em crueldade. De fato, para eles a morte é alimento, para vós é conduto. 3. De fato, nós, pelo menos para nossa defesa, não comemos leões e lobos, mas antes deixamos estes. Pelo contrário, matamos após os capturarmos os animais que são inofensivos e domesticados, sem aguilhões e dentes para morder, que por Zeus a natureza parece que criou por causa da sua beleza e encanto. É como se alguém ao ver o Nilo a transbordar e a inundar a região com um fluxo fértil e frutífero, não se admirasse de que isso proporciona, em verdade, fecundidade e abundância de frutos muito doces e úteis para a vida. Mas, vendo num lado qualquer um crocodilo a nadar, uma serpente a saquear e ratos, animais selvagens e imundos, apresentasse esses motivos de condenação para a inevitabilidade do que sucedeu. Ou, por Zeus, é como se ao ver esta terra e este campo repleto de frutos doces e carregados de espigas de trigo, depois de olhar para um lugar entre os campos cultivados,
observasse um pouco de cisânia e ouro branca. E então, deixando de apanhar e colher aqueles frutos, reclamasse em vez disso destas ervas daninhas. Realmente é como alguém que assiste ao discurso do orador num processo. Um discurso vigoroso na defesa e suportando alguém em perigo. Ou, por Zeus, é um discurso de refutação e acusação por feitos audazes e atos vis. Um discurso fluente e que não avança de forma simples nem escorreita, mas, de igual forma, pejado de muitas emoções ou das mais variadas emoções. Ajusta-se igualmente a muitas mentes, variadas e diferentes, dos ouvintes ou dos juízes, mentes que o orador deve persuadir e mudar, ou, por Zeus, acalmar, mitigar e tranquilizar. Logo, ao descuidar ver este aspecto da questão e avaliar o principal e o que é fundamental, escolhe expressões erradas. Aqui o discurso, no seu processo, recorreu devido ao ímpeto da ação. Erros que escapam e se introduzem no resto do discurso. E à vista de um demagogo. 4. Porém, nada nos afeta. Nem o aspecto brilhante da cor, nem a persuasão da voz harmoniosa, nem a astúcia da alma, nem a pureza na conduta devida, e nem a extraordinária inteligência destas infelizes criaturas. Mas por causa de um pequeno pedaço de carne, privamos a alma deles, animais, da luz do sol, do curso da vida, coisas que merecem pela sua essência e natureza. Pois o que grita e guincha parecem ser sons inarticulados, não súplicas, pedidos e demandas por justiça, quando cada um deles afirma: não te repudio pela necessidade, mas pela violência. Sacrifica-me para comer, mas não me mates para comer com mais prazer. Que crueldade! É, de fato, terrível ver a mesa guarnecida dos homens ricos, que se servem de carniceiros e cozinheiros como cuidadores de mortos. Mas o mais terrível vem quando se tira a mesa. Na verdade, é em maior número o que sobra do que aquilo que é consumido. Por conseguinte, os animais morrem em vão. Mas há outros que se mantêm afastados dos alimentos servidos, não permitindo que sejam cortados nem dilacerados. Apesar de repudiarem a carne dos animais mortos, não respeita a dos vivos. 5. Vamos! Encontremos aqueles homens que dizem que o início da sarcofagia está na natureza. Em verdade, o ato de comer carne não é próprio da natureza humana, como se demonstra, desde logo, pela constituição do corpo. Na verdade, o corpo do homem não tem nenhuma semelhança com o dos seres que nasceram para a sarcofagia. Não tem a boca com curvatura, nem unhas agudas, nem dentes robustos, nem o vigor do ventre
ou o calor da respiração capazes de transformar e elaborar o que é pesado e semelhante à carne. Pelo contrário, por causa da fragilidade dos dentes, da pequenez da boca, da debilidade da língua e da fraqueza da respiração para a digestão, a natureza recusa a sarcofagia. Se dizes que tu próprio nasceste para esta forma de alimento, queres comer desde logo aquilo que tu próprio sacrificas, mas por ti mesmo, sem fazer uso de uma faca, nem de um pau ou de um machado. Porém, tal como os lobos, os ursos e mesmo os leões matam o que comem. Arrebata um boi com uma mordedura ou um porco com a boca, ou despedaça um cordeiro ou uma lebre, e caindo sobre eles, come-os ainda com vida, tal como aqueles. Se tu esperas que teu alimento seja um cadáver e te envergonhas, por a alma ainda estar presente, de tirar proveito da carne, por que motivo comes contra a tua natureza, um ser privado de vida? Contudo, ninguém comeria um animal privado de vida e que é semelhante a um cadáver. Pelo contrário, cozem, assam e modificam o seu aspecto por meio do fogo e de aditivos, assim alterando, mudando e enchendo a vítima com inúmeros condimentos, para que o sabor, enganando-o por completo, aprove o que é estranho. Certamente graciosa é a história do espartano, que depois de comprar peixinho no comércio, o devolveu ao comerciante para o preparar. Mas quando esse lhe pediu queijo, vinagre e azeite, disse o espartano: Se eu tivesse esses condimentos, não te compraria o peixe. A tal ponto nós somos delicados com o ato homicida que designamos a carne por conduto. Pois, se temos necessidade de conduto para a própria carne, ao misturar azeite, vinho, mel, garo e vinagre com condimentos siríacos e arábicos, como se estivéssemos em verdade a embalsamar um cadáver. E como é, de fato, difícil processar-se a digestão de carne ainda que dissolvida, amolecida e de alguma maneira pútrida, e suportando a digestão, a carne provoca um terrível peso e uma indigestão doentia. 6. Diógenes atreveu-se a comer um polvo cru para evitar a confecção das carnes por meio do fogo. E, com muitas pessoas à sua volta, encoberto com a capa e levando a carne à boca, disse: Por vós, eu arrisco-me e exponho-me a perigos. Belo perigo por Zeus. Com efeito, não como Pelópidas pela liberdade dos tebanos, ou Harmódio e Aristógito pelos atenienses. O filósofo, ao confrontar o polvo cru, expôs-se a perigos, para que se tornasse selvagem a nossa vida. Não só a criofagia é contra a natureza do corpo, como também torna espessa a alma por causa da saciedade e do fastio. De fato, o vinho e excesso de carne tornam o corpo vigoroso e robusto, mas a alma débil. E para não me tornar odioso para os atletas,
Faço uso de exemplos de concidadãos. Os áticos apelidavam-nos, a nós beócios, de grosseiros, insensíveis e nécios, sobretudo por causa da voracidade. Estes são, então, porcos. E Menandro, Aqueles que têm mandíbulas. e Píndaro, E para depois saber, um resplendor seco torna a alma mais sapiente. segundo Heráclito. Os tonéis vazios, ao receberem golpes, ressoa. Mas se estiverem cheios, não fazem barulho com os golpes. As lâminas de bronze propagam os ruídos em círculos, até que alguém o impede e priva com a mão, ao anular o golpe que gira à volta. Um olho cheio de umidade excessiva contrai-se e perde a capacidade para a ação que lhe é própria. Observando o sol por meio de uma neblina úmida e uma grande quantidade de densas exalações, não o vemos puro, nem brilhante, mas opaco, sombrio, com raios enfraquecidos. De igual modo, por fim, é completamente inevitável que, por causa de um corpo cheio, enfastiado e entorpecido com alimentos impróprios, o brilho e o resplendor da alma fiquem debilitados e confusos, que vão errando e se tornem instáveis, não tendo brilho e vigor para entender o sutil e dificilmente perceptível fim das coisas. 7. Deixando de parte estas coisas, não vos parece que o costume de filantropia é algo admirável? De fato, quem poderia ser injusto com um homem que se relaciona com os de outra espécie de forma amável e filantrópica? Porém, recordei-me há 2 dias do que discorria Xenócrates a propósito dos atenienses que condenaram alguém por ter esfolado vivo um carneiro. Não é pior, creio, quem tortura um ser vivo do que quem se apodera da sua vida e o mata. Mas, segundo parece, sentimos mais os atos que vão contra o costume do que contra a natureza. Até esse momento, eu falava destas coisas de forma mais afável. Suspeito, todavia, que agora vou perturbar com o discurso. Tal como o comandante da embarcação na tempestade, ou como o poeta em levantar o mecanismo quando decorre a cena no teatro. O princípio da doutrina que é grande, misterioso e inverossímil para homens desprezíveis e que pensam coisas mortais. como disse Platão. Talvez não seja mal usar como prelúdio as palavras de Empédocles. Ali fala alegoricamente das almas que, ao pagarem uma pena, ficam aprisionadas aos corpos mortais, por causa dos sacrifícios, da ingestão de carne e de se devorarem uns animais aos outros. Na verdade, esta doutrina parece ser muito antiga. De fato,
o que se conta sobre os sofrimentos de Dionísio, advindo do desmembramento, sobre os atos vergonhosos perpetrados contra ele por parte dos titãs, que, depois de provarem o sangue da vítima, foram castigados e fulminados. Este mito é, de forma velada, sobre a palingenésia. Em verdade, o que em nós é irracional, desordenado e violento não é divino, mas próprio dos daimones, a que os antigos chamaram titãs, ou seja, os que foram castigados e pagaram uma pena. Dois. Logos B. 1. A razão manda que respondamos com novas reflexões e argumentos aos discursos de ontem sobre a sarcofagia. Em verdade, é difícil, como disse Catão, falar para um estômago que não tem orelhas. A poção do costume bebeu-se como a descer-se, misturando sofrimentos, dores, enganos e gemidos. E não é fácil tirar o gancho do anzol da sarcofagia, gravado e penetrado, como no desejo do prazer. Por conseguinte, seria bom que, tal como os egípcios, depois de extrair as vísceras dos cadáveres e de as erguer em direção ao sol, repelem-nas como se fossem a causa de todos os erros para o homem. Assim também nós, depois de extrairmos de nós mesmos a glutonaria e a sede de sangue, vivemos puros o resto da vida. Posto que, em verdade, o estômago não está sequioso de sangue, mas manchado pela falta de temperança. Não obstante, se por causa do costume já não é possível evitar o erro, estando envergonhados com esse erro, façamos uso da razão. Comeremos carne, mas por ter fome e não por glutonaria. Mataremos um ser vivo, mas com compaixão e sofrimento, sem cometer excessos, nem torturando. Tal qual muitos fazem quando introduzem na garganta dos porcos espetos em brasa, para que, com a têmpera do ferro, o sangue estanque e se dissolva pela carne, o que a torna terra e delicada. Os que se lançam contra e pisam os úberes das porcas que estão perto do parto, para que depois de misturarem o sangue, o leite e o sangue impuro dos recém-nascidos que logo morrem na dor do parto, por Zeus purificador, coma a parte mais inflamada do animal. Outros que cozem os olhos dos grous e dos cisnes, e depois de os enclausurarem, engordam-nos no escuro, condimentando a carne com estranhas misturas e alguns temperos. 2. Desta prática, parece sobretudo evidente que não é por causa da alimentação, nem por benefício, nem necessidade, mas por saciedade,
violência e extravagância que tornaram uma prática ilegal no seu prazer. Logo, tal como o imoderado, entre mulheres que carecem da saciedade de prazer, que procura todo o gênero de coisas e se entrega a uma vida desregrada, cai em atos nefastos. Assim também a falta de temperança quanto à comida, que supera o fim natural e necessário, transforma o apetite em crueldade e ilegalidade. De fato, os sentidos ficam uns e outros doentes. Deixam-se persuadir ao mesmo tempo e entregam-se à libertinagem, se não tem consolidada uma regra natural. Assim como o ouvido, ao ficar enfermo, corrompe a música. A partir do momento em que este, ao ficar perturbado e sem efeito, deseja carícias ignominiosas e sensações de prazer efeminadas. Estas coisas instituíram à vista, para não se regozijar com danças de guerra, nem com gestos, nem com danças elegantes, nem com estátuas ou pinturas, mas para considerar espetáculos preciosíssimos a matança e a morte dos homens, as feridas e os combates. Tal como os banquetes imoderados são seguidos de relações ilícitas, de audições dissonantes, de prazeres indecorosos, de representações estrangeiras de cantos e sons vergonhosos, da insensibilidade e crueldade de espetáculos selvagens em relação aos seres humanos. Por causa disto, o divino Licurgo dispôs, nas 3 retrai, que as portas das casas e os telhados fossem feitos com a serra e o machado, sem se usar nenhuma outra ferramenta, não certamente por ser hostil aos trados, às plainas e a todas aquelas coisas que se destina a refinar um trabalho, mas sabendo que, com aquelas ações, se renunciará a levar para uma casa modesta uma pequena cama doirada, nem suportará mesas de prata, tapetes de púrpura e pedras preciosas. Pois a casa, a cama, a mesa e a taça indicadas, segue-se uma refeição simples e muito boa para pessoas comuns. Porém, segue-se no início a toda a luxúria e extravagância um estilo de vida penoso. Como um potro desmamado corre junto da égua. 3. De que modo não se considera uma refeição extravagante aquela em que se mata um ser vivo? Consideramos que a vida tem pouco valor? De nenhuma maneira me precipito a dizer, como Empédocles, que é a vida da mãe, do pai, de seu amigo ou do filho. Porém, a alma tem a faculdade do sentido, da vista, do ouvido, da imaginação, da inteligência, que cada um recebeu da parte da natureza para adquirir o que lhe é próprio e fugir do que lhe é hostil. Examina assim quais os filósofos que melhor nos humaniza. Os que ordenam que se comam os filhos, os amigos, os pais e as mulheres, depois que morrem, ou os que,
como Pitágoras e Empédocles, se acostumaram também a ser justos com os de outras espécies. Tu riste de quem não come borrego. Mas, como dirão aqueles filósofos? Não nos rimos nós. Em verdade, quando tivemos a trucidar em partes o teu pai morto, ou a tua mãe, a mandá-los aos amigos que não estão presentes, a convidar os presentes e a oferecer-lhes carne em abundância. No entanto, nós agora erramos igualmente, quando tocamos estes livros sem termos purificados as mãos, os olhos, os pés e os ouvidos, a menos que, por Zeus, a purificação daqueles não seja conversar sobre estas coisas, como disse Platão. Lavando o ouvido de sal com um discurso agradável. Se alguém estabelecesse uma comparação entre vários livros e discursos, os ensina filosofia para os citas, os sogdianos e os melanclenos, que Heródoto, sem dar crédito, refere nas suas histórias. Porém, as doutrinas de Pitágoras e Empédocles eram leis para os antigos gregos e dietas à base de cereais, porque não há nenhuma justiça, da nossa parte, no confronto com os animais irracionais. 4. Por conseguinte, quem mais tarde determinou esta prática? Os primeiros que forjaram a espada funesta, companheira de caminho. Os primeiros que comeram os bois que lavram a terra. De igual modo, também os tiranos deram início aos crimes de sangue. Por exemplo, em Atenas, condenavam à morte, no primeiro momento, o pior dos sicofantas, numa decisão que foi favorável, tal como num segundo e num terceiro momento. Por conseguinte, habituados a esta forma de comportamento, olhavam com indiferença a morte de Nicerato, filho de Nícias, do estratega Tirâmenes e do filósofo Polemarco. Assim também foi devorado, em primeiro lugar, um animal selvagem e malvado. Depois, uma ave ou um peixe foram dilacerados. E como o gosto sanguinário se exercitou naqueles animais, também se dirigiu ao boi laborioso, ao domesticado borrego e ao galo que guarda a casa. Deste modo, tendo fortalecido pouco a pouco o insaciável desejo, chegou às chacinas de seres humanos, às guerras e aos assassinatos. Porém, se não consegue se demonstrar que as almas usam corpos comuns nas palingenésias e que um ser que hoje é racional seja mais tarde irracional, e que, ao contrário, um ser que hoje é selvagem se torne depois manso, e que é a natureza que altera e muda de lugar todas as coisas, envolvendo
com uma túnica estranha de carne. No entanto, essas coisas não dissuadem a prática selvagem, licenciosa de comer carne e que também provoca no corpo doenças e peso, e corrompe a alma, que assim se volta para uma luta muito iníqua. Quando estamos acostumados a não tomarmos partes de um banquete com um estrangeiro, nem a celebrar um casamento, nem a entretermos-nos com amigos sem derrame de sangue e matança. 5. Não obstante, se não há uma demonstração digna de crédito da atrás referida transmigração das almas para os corpos, a dúvida impõe uma grande cautela e respeito. Como se alguém, num combate noturno de exércitos, apontando a espada a um homem caído e que tem o corpo coberto com armas, ouvisse alguém dizer que, embora não com muita segurança, acredita, ou lhe parece ser o seu filho que jaz morto, ou o irmão, ou o pai, ou o seu companheiro. O que seria melhor? Dar crédito a uma suspeita que não é verdadeira, ou confiar no inimigo como se fosse um amigo, ou menosprezar uma opinião em que não é seguro acreditar, e matar um familiar como a um inimigo. Todos afirmais que este último caso é terrível. Observa como também Mérope, na tragédia, brandiu o machado contra o seu próprio filho, como assassina, e disse: E dou-te este golpe que é mais custoso. O que provoca agitação no teatro, unido ao medo de que não chegue primeiro o ancião, que a tenta impedir e que ela mate o jovem. Se, porém, outro ancião estivesse presente para dizer: Fério é um inimigo, enquanto o anterior: Não o firas, é teu filho. Qual seria o delito mais grave? Deixar de castigar um inimigo por causa do filho? Ou cometer um infanticídio por ira contra o inimigo? Quando efetivamente não existe ódio, nem ressentimento, nem algum espírito de vingança, nem receio pela nossa própria vida que nos possa levar a matar. Mas foi por mero prazer que a vítima foi submetida com a garganta em sofrimento. Daí, um dos filósofos dizer: Mata-o, pois é um animal que carece de razão. E outro: Contém-te, esse é, na verdade, a alma de um companheiro ou de um amigo que está retida lá dentro. Por certo, ó Deus, que é um perigo semelhante no caso de que eu desobedeça e não coma carne, ou, no segundo, não dê crédito e mate um filho ou um outro familiar. 6. No entanto, este debate sobre a sarcofagia não é igual ao dos estoicos. O que é, de fato, uma forte tensão para o estômago e as coisas da cozinha? Porque considera o prazer como efeminado,
e o acusa de não ser um bem, nem algo produtivo, nem natural, de tal maneira que se dedica a esta classe de prazeres. Certamente que eram mais coerentes com eles próprios detestar o sangue e a carne, se de fato repudia o requinte e o alimento refinado dos simpósios. Agora, porém, como se filosofassem em função do livro, do dia a dia, gastam dinheiro para as refeições em coisas inúteis e supérfluas. E pelo contrário, não declina o que é selvagem e sanguinário na extravagância. Verdadeiramente, Dizem: nós não temos nenhuma relação com os animais privados de razão. nem, de fato, com o requinte, nem com as espécies exóticas, como alguém poderia dizer. Por isso, abstende-vos destas coisas, banindo, por completo, o que não é útil, nem necessário, no prazer. 7. Não obstante, analisemos de imediato o seguinte: que não existe para nós justiça no confronto com os animais, nem tecnicamente, nem em termos sofísticos, mas tendo em conta as nossas próprias emoções, conversando de forma humana, entre nós próprios e examinando